Quando somos crianças, sempre temos aquele brinquedo favorito. Para algumas em particular, a bicicleta chega a ser um sonho. Aprender a andar nela nos traz a sensação de liberdade e conquista mais genuína na infância. Em um mundo ideal, isso seria perfeito, mas quando uma criança é avistada andando sozinha, nem todos que a observam olham com amor e cuidado. Olá pessoal, meu nome é Abby Beatriz, seja bem-vinda ao meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para você não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu postar por aqui. Também não esqueça de deixar a sua curtida no meu vídeo, assim o YouTube entende que de certa forma o meu conteúdo está sendo interessante para você e ajuda no crescimento do meu canal. Amanda Gake era uma garotinha de 9 anos de idade, nascida em julho de 1982. Ela nasceu na cidade de San Diego, na Califórnia, e morava no bairro de North Park, junto com a sua mãe e a sua irmã. O lugar era considerado um ambiente tranquilo para se ter uma família e criar os seus filhos. Os seus pais eram separados porque o pai da Amanda era viciado em substâncias ilícitas e envolvido com coisas erradas, e a mãe dela não queria que as suas filhas crescessem em um ambiente assim, então os dois se divorciaram. Muito linda, bem-humorada, amorosa e querida pela comunidade. Essas eram as características que as pessoas davam para Amanda. Ela era uma criança muito feliz e tinha o grande sonho de ter uma bicicleta e pediu isso de presente para sua mãe, que prontamente no dia do seu aniversário acabou dando essa bicicleta para Amanda, e ela amou mais ainda porque tinha as duas cores preferidas dela, que era rosa e lilás, então ela não desgrudava mais essa bike, gente. Ela ia para todo lugar com ela e ficava andando pela vizinhança, então virou uma cena rotineira para os vizinhos ver a Amanda andando por aí com a sua bicicleta. No dia 3 de outubro de 1991, era um dia comum como todos os outros para Amanda e para sua família. Elas acordaram, tomaram café, foram se arrumar para ir, as crianças para a escola e a mãe para o trabalho. Elas conversaram, brincaram, a rotina normal que a família tinha. Só tinha uma pequena diferença naquele dia. Mais tarde, teria uma festa na escola chamada Open House e a Amanda e a mãe dela tinham combinado de ir juntas. Então, a mãe reforçou para ela que não se atrasasse para voltar para casa, porque elas precisavam se arrumar, organizar as coisas para ir para essa festa mais tarde. E a Amanda concordou com ela. Chegou a hora de partir, cada uma para o seu destino, então a Amanda subiu na sua bicicletinha para ir para a sua escola e a sua mãe se despediu dela, dando um beijo no rosto, pedindo para ela tomar cuidado e entrou no seu carro. Mas a mãe dela comentou em uma entrevista, na verdade um documentário sobre esse caso, que ela fez algo que não costumava fazer naquele dia. Ela chegou a chegar na esquina do local onde ela virava o quarteirão para sair da rua da casa e olhou 3 vezes para trás, acompanhando a Amanda ir embora com a sua bicicleta. O dia correu bem e foi tudo muito normal no trabalho, que ela não recebeu nenhuma ligação externa, então tudo muito tranquilo. E aí acabou o expediente dela e ela foi para casa. Quando chegou em casa, ela já achou esquisito que só uma das suas filhas estava lá. E no caso, era a Amanda que ainda não tinha chegado. Ela já ficou achando aquilo muito estranho. Mas, de qualquer forma, ela deu um basta na paranoia e decidiu colocar a janta na mesa e aguardar por mais alguns minutinhos a sua filha chegar. Talvez, né, tivesse acontecido alguma coisa mais simples. Mesmo assim, ela não estava sentindo o ambiente muito legal. Enfim, passou pouquinho tempo, gente, e ela já decidiu tomar uma atitude, pegou a sua outra filha, colocou no carro e saiu pelo bairro procurando a Amanda, perguntando para vizinhos, perguntando para quem ela encontrasse na rua, olhando em cada canto, e ela não encontrou a Amanda. Gente, nessa hora ela já contatou a polícia, porque ela sabia que isso não fazia parte da forma de agir da sua filha, então algo muito sério provavelmente teria acontecido. Os policiais rapidamente foram até a casa da Marlene e começaram a fazer perguntas de rotina, que costumam ser feitas mesmo nesse tipo de caso.
como se ela já tinha feito isso antes, se ela costumava ficar muito tempo fora de casa, e chegaram até a sugerir que talvez ela estivesse brincando de esconde-esconde. Mas a Marlene, gente, foi extremamente firme e ela disse que isso não fazia parte do caráter e do jeito da sua filha. Então, provavelmente algo teria acontecido. Como a escola ficava a apenas 1,5 km de distância da casa da Amanda, logo os policiais saíram pelo bairro, batendo de porta em porta, conversando com todos os vizinhos nesse trajeto até a escola. E, até então, todo mundo falava que não sabia da Amanda. E poucas pessoas diziam que acabaram até vendo ela naquele dia passando de bicicleta, mas que não observaram se ela entrou em algum lugar ou se alguém acabou parando ela em algum momento. Bom, pelos pais da Amanda ser separados, logo os policiais acenderam os faróis em direção ao pai da menina. Mas isso foi descartado, pelo menos fisicamente ele não teria como fazer isso, porque ele tinha sido preso por porte de substâncias ilícitas, então não tinha como ele estar naquele local naquela hora. Mas eles não descartaram a possibilidade de algum inimigo, rival do pai dela, ter feito algo contra a garotinha. E isso teve um pouco mais de atenção, essa teoria, porque uma amiguinha da Amanda disse que no dia que ela desapareceu, ela viu a Amanda no estacionamento, conversando com um homem de aparência hispânica. Esse homem colocou a bike dela na caçamba de uma caminhonete vermelha, depois entrou com a Amanda no carro e foi embora. E ela fez um retrato falado para a polícia e, coincidentemente, esse retrato batia exatamente com a aparência de um homem de origem hispânica que tinha sido preso junto com o pai da Amanda no dia que ele foi preso. Eles chamaram esse homem até a delegacia e começaram a fazer um interrogatório com ele. Ele não negou que conhecia a Amanda, pelo contrário, ele falou que conhecia sim ela, mas que ele não tinha visto ela no dia do desaparecimento e também não tinha feito nada contra ela. Então, os policiais sugeriram para ele um teste do polígrafo e ele aceitou. Por que os policiais insistiram tanto nessa teoria? Porque ele tinha sido libertado, gente, apenas 3 semanas antes do desaparecimento dela e ele se mudou para North Park para morar com a mãe dele. Então, as coisas estavam se encaixando muito bem. Só para deixar bem claro aqui para vocês o porquê de tanta suspeita. E aí ele fez o teste do polígrafo e ele passou no teste. Ele também mostrou que não tinha carteira de habilitação, o que não faz as pessoas não dirigirem, mas enfim, era uma prova concreta, e também não tinha nenhuma caminhonete vermelha. Então, os policiais entraram em um beco sem saída e acabaram tendo que liberar esse homem. 11 dias do seu desaparecimento, a polícia recebe um telefonema na delegacia que muda tudo. Um morador afirma ter encontrado um corpo em um canyon, que são aqueles vales enormes que tem nos Estados Unidos, e a polícia imediatamente vai até lá. Quando eles chegam no local, logo eles percebem pela estatura do corpo que se tratava muito provavelmente de uma criança. O corpo estava enrolado em um lençol e só a cabeça e os pés estavam para fora, mas a cabeça estava envolta uma sacola, então não dava para ver o rosto. E o detetive disse que lembra claramente de ter olhado para os pezinhos pequenininhos daquela criança e observar que as unhas estavam pintadas de rosa. Quando eles retiraram a sacola do rosto, então eles puderam afirmar que infelizmente se tratava da Amanda Gake. O policial disse que viu que ela estava com um cordão no pescoço, que são aqueles que a gente costuma usar aqui nas empresas com crachá, mas em vez de crachá tinha 3 chaves penduradas, que era provavelmente da casa dela. Então ele retirou essa chave do pescoço dela e levou para Marlene, que era a mãe dela, já com a intenção de informar sobre a descoberta infeliz que eles tinham feito, né? Ele disse que quando contou para ela, ela ficou totalmente desesperada, imagina, né, gente? E que ele ficou tão abalado de ver a mãe naquela situação, que ele sentou junto com a família e chorou como uma criança. O laudo médico sai e informa que a Amanda morreu entre 7 a 10 dias depois do seu desaparecimento. Eles também informam que a Amanda sofreu abuso
e que ela tinha sido morta através de enforcamento utilizando uma meia. E também, para deixar tudo mais triste, a Amanda tinha um nível de álcool muito alto no seu sangue e também de substâncias ilícitas, deixando claro que a intenção de quem fez isso era deixar ela inconsciente. Também foi encontrado um recibo próximo ao corpo dela que tinha o nome Kim, mas os policiais investigaram e não encontraram ninguém próximo a ela ou ali no bairro com esse nome Kim, e acabou se tornando uma pista que não ajudou muito a encontrar o assassino, porque no final das contas eles voltaram à estaca zero. Pouco tempo depois, o reverendo ali da cidade liga para a polícia e faz uma denúncia sobre o casal que tinha encontrado o corpo da Amanda. Então os policiais decidem interrogar principalmente o homem que encontrou o corpo, porque ele morava a apenas 20 metros de distância da onde o corpo da Amanda tinha sido deixado. E um dia depois do corpo ter sido encontrado por ele foi lá na igreja e ficou falando para esse reverendo que ele estava ouvindo as vozes do diabo e que ele ficava pedindo sacrifício de crianças. Então era bem bizarro e a polícia precisava investigar esse cara. Ele foi chamado para a delegacia e aí no interrogatório a polícia começou a questionar ele sobre a Amanda, se ele tinha feito algo contra ela, se ele já tinha visto ela antes e também sugeriu o polígrafo para ele. E ele aceitou, falou que não teria problema nenhum em fazer, fez o teste, ele passou no teste. E também o exame de DNA, do DNA que foi recolhido no lençol onde a Amanda estava enrolada, foi confrontado com um dele que ele também forneceu prontamente e deu negativo, gente. Então, mais uma vez, a polícia entra em uma estaca zero. Bom, na tentativa de achar alguma coisa, a polícia notou que mesmo depois do corpo ter sido encontrado, a bicicleta dela nunca tinha sido. E para fechar ainda mais essa coincidência, um homem ligou na delegacia e informou que tinha um cara que era viciado em substâncias ilícitas, batendo de porta em porta tentando vender uma bicicleta infantil que batia com as características da bicicleta da Amanda. Então os policiais logo foram atrás desse homem e conseguiram encontrar ele, que se chamava Skull. Esse cara não negou, falou que estava mesmo tentando vender uma bicicleta para fazer uma grana extra. Então ele foi levado para a delegacia. Lá ele falou que sim, que estava vendendo uma bicicleta infantil. Até falou que era a bicicleta da Amanda, mas que ele não tinha feito nada contra ela. Então a polícia pediu para ele levar eles até essa bicicleta. Infelizmente, quando chegou lá, gente, a bicicleta não era da Amanda. E os policiais também fizeram exame de DNA nesse homem. E o teste de DNA não bateu mais uma vez. Então, mais uma vez, a polícia chegava no zero. Eles não tinham nada, eles não faziam ideia de quem tinha feito aquilo contra a Amanda. Então, o tempo passou e um ano depois do ocorrido, os policiais já extremamente cansados por não conseguirem encontrar nada e a mãe da Amanda muito desesperada porque a sua filha não tinha justiça, uma amiguinha da Amanda que estudou com ela e agora estava internada em um hospital psiquiátrico, falou para a enfermeira que tinha visto o seu pai cometer esses atos contra a Amanda. E como a enfermeira ficou, pasma com tudo aquilo, com a confissão daquela menina de ter visto esse crime, ela ligou para a polícia e a polícia foi até o hospital. Então eles começaram a conversar com essa menininha e ela falou que o pai dela tinha sim raptado a Amanda, tinha levado a Amanda para aquele canyon, lá ele tinha desferido golpes com objeto pontiagudo nela e também tinha desferido alguns tiros contra ela. Então, mesmo a história não batendo com a forma que o corpo foi encontrado, os policiais entenderam que por ser uma garotinha traumatizada, talvez ela tivesse distorcido o que ela viu. E quando eles foram pesquisar sobre o pai dela, eles viram que o homem tinha sido acusado e preso de cometer atos de abuso contra a própria filha. Então ele tinha lá um histórico de estuprador. E aí a polícia ficou mais atenta ainda para esse homem, que foi chamado para depor e ele
afirmou prontamente que ele não tinha feito isso com a Amanda. Os policiais fizeram um teste do polígrafo, em algumas partes deu para ver que ele estava mentindo, né? A moça que faz o teste falou que ele estava de alguma forma tentando enganar a polícia, mas foi feito o exame de DNA e adivinhem? Não bateu com o DNA encontrado na Amanda. Então, mais uma vez, a polícia não tinha o que fazer que não fosse liberar esse outro suspeito. Tudo muda em maio de 1996, quando um homem que fazia parte de uma gangue asiática foi preso. Ele insistiu aos policiais na prisão em falar com os detetives do caso Amanda Gake. Os policiais ficaram desconfiados, mas foram lá conversar com esse tal homem preso. Lá, ele disse que sabia quem tinha cometido aquele crime contra a garotinha, mas os policiais não eram bobos nem nada e já estavam saturados de tanto bater na porta errada e pediram provas para ele. E ele revelou detalhes que somente quem cometeu o crime ou a polícia saberia, porque o crime estava em segredo de justiça, né? Então, alguns detalhes cruciais ali do acontecido, somente quem saberia era a polícia ou o assassino. Então, aí, a polícia deu uma atenção maior para esse homem, que disse o nome, David Webb. Na época do crime, o rapaz tinha apenas 16 anos de idade, e no mesmo dia em que a Amanda desapareceu e a polícia saiu de porta em porta perguntando se alguém tinha visto ela, eles também chegaram a bater na porta do David, que falou com a polícia e disse que só tinha visto a garotinha passar de bicicleta, mas que em momento algum tinha reparado se ela entrou em algum lugar ou muito menos tinha feito algo contra ela. E para fechar mais ainda esse círculo, gente, eles também viram que o nome que estava escrito lá naquele recibo, um tempão atrás, encontrado próximo ao corpo dela, Kim, vocês lembram? Era o nome da mãe dele. E mais ainda, fazia parte de um dos sobrenomes que o David tinha. A polícia vai até a casa do David e leva ele para a delegacia para iniciar um interrogatório. Enquanto isso, eles pedem um mandado de busca e outra equipe vai até a casa do David para tentar encontrar alguma prova que seja concreta, né? Enquanto o interrogatório está lá acontecendo, o David se mostra bem frio e tranquilo. Em nenhum momento ele fica nervoso e a todo tempo nega que tenha feito algo contra Amanda, mantendo a história que ele contou na época do crime. Enquanto a outra equipe procura algo, um dos detetives vai direto até o armário de lençóis. Lá, ele tenta procurar algum tecido, fronha, lençol, colcha, qualquer coisa que combine com o lençol que a Amanda foi enrolada. Porque pode passar o tempo que for, né, gente? A gente não se livra de lençol assim de cama tão fácil. E foi exatamente o que ele conseguiu. Depois de puxar alguns tecidos, ele achou uma fronha de travesseiro que batia exatamente com o tecido que a Amanda tinha sido enrolada. Então, sem pensar duas vezes, essa equipe ligou para que estava fazendo o interrogatório com David e informou que agora sim, eles tinham pegado ele. Os policiais, então, jogaram isso na mesa para o David e, sem enrolar muito, ele acabou confessando o crime. O David conta que no dia do crime ele estava regando o seu gramado com uma mangueira e a Amanda passou nessa hora com a sua bicicleta. Então, ele acabou molhando ela, que ficou muito encharcada e ficou muito chateada, porque ela tinha um lugar legal para ir com sua mãe e não podia chegar daquele jeito, sua mãe ficaria muito brava. Então ele acabou convencendo ela a entrar na casa dele e lá ele colocaria as roupas dela na secadora e ela ia voltar para casa sequinha. A Amanda, gente, por ser criança, assim, muito mais jovem do que o David, ela acabou acreditando nessa história e entrando na casa dele. Lá ela tirou a roupa, entregou para ele e ele enrolou ela em uma toalha. Depois disso, ela ficou sentada esperando a roupinha dela, mas o David chegou com um copo de bebida alcoólica e forçou ela a tomar aquilo dali junto, né? Tava diluído uma substância ilícita lá dentro. Então, a Amanda acabou ficando meio inconsciente e aí ele cometeu aqueles atos libidinosos contra ela. Depois amarrou os braços e os pés dela e tampou a sua boca também e colocou ela embaixo da cama. E, gente, essa parte é até meio complicada, assim, porque os policiais, lembram que os policiais foram até a casa dele, porque eles bateram de porta em porta?
Gente, quando eles foram lá, a Amanda ainda estava viva embaixo da cama do David e ele ficou com ela assim por 2 dias. Então, ele ia para a escola, ele comia com a família, ele ficava numa boa enquanto a menina estava lá embaixo da cama amarrada e inconsciente, porque ele continuava deixando ela inconsciente para que ela não fizesse nenhum barulho e os seus pais não descobrissem. Enfim, quando ele percebeu que o caso estava ficando muito grande, ele tinha que se livrar daquele problema. Então ele decidiu colocar uma meia em volta do pescoço dela e ir apertando aos poucos, até que ele viu, em determinado momento, que a Amanda não estava mais respirando. Aí ele pegou um latão de lixo, aqueles que tem rodinha, que eles costumam usar bastante lá, né? Colocar o corpo dela lá dentro e levar até esse cânion onde ela foi encontrada. Não foi preciso ter julgamento, porque o David se declarou culpado de todos os crimes que ele foi acusado. Ele também não quis nenhuma apelação em relação a isso e se mostrou, gente, sem remorso nenhum e extremamente frio em relação ao crime que cometeu. No fim, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. A mãe da Amanda comentou que ela se sentiu muito melhor quando David finalmente foi preso, pois agora ele não ia conseguir fazer mal para mais ninguém, mas no fundo aquela voz falava na cabeça dela que isso não ia trazer a Amanda de volta. Ela disse que aprendeu a viver com a situação, mas que não é o tipo de pessoa que perdoa esse tipo de coisa. Ela também disse que nunca superou e que é como se uma parte dela também tivesse morrido. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!